Boa noite, nós somos alunos da Unisantos e estamos gravando um podcast para a matéria de Gestão de Sistemas de Informação 2, sobre os benefícios que a pandemia trouxe para a tecnologia. O novo normal é o termo que mais ouvimos e utilizamos nesses dias de pandemia. Muitas coisas mudaram desde o começo do ano e a adaptação foi o processo-chave que tivemos que utilizar. Não apenas para quem teve que manter a sua rotina, percebeu que muita coisa mudou e a tecnologia foi uma grande aliada que ajudou a manter as atividades de trabalho, estudo e entretenimento. Nesse podcast, separamos algumas perguntas e respostas de como a tecnologia auxiliou na continuação dessas atividades rotineiras nesses tempos tão difíceis. Pergunta número 1. Que atividades a maioria do público preferia fazer de uma forma offline e a pandemia o obrigou a digitalizar, ou seja, realizar de modo online? Olha, é interessante notar como a pandemia acelerou os processos de digitalização da sociedade como um todo. Avanços que levariam décadas para acontecer estão ocorrendo em semanas e meses. Tudo isso porque essa é uma crise, na sua essência, de saúde, causadas por um vírus de fácil transmissão que obriga as pessoas a ficarem em casa. Sendo obrigados a ficar em casa, mas tendo que seguir adiante na vida, obrigou as pessoas a fazerem uma migração ao digital na marra. Na perspectiva do consumidor final, eu destacaria os avanços do e-commerce como um todo, e em particular das categorias de alimentos, bebidas, limpeza, nutrição e saúde. Além desses, é notável o avanço em outros setores como o ensino à distância, com proliferação de cursos online, o entretenimento via streaming, como Netflix, os Spotify da vida, a telemedicina com consultas médicas à distância e, é claro, né, o home office em todas as suas derivações, como as reuniões por ferramenta online. Pergunta 2. Quais áreas foram especialmente afetadas por essa transformação digital causada pela pandemia do coronavírus? Bom, as áreas que envolviam as atividades com aglomerações de pessoas foram as mais castigadas. Quem se imaginava entrando em um cruzeiro nos próximos meses, ou no cinema, viajar de avião só em caso absolutamente necessário? Então, as atividades presenciais como um todo estão sofrendo e ainda vão sofrer nos próximos meses. A retomada deste tipo de atividade vai ser lenta e com diversas adaptações para atender novas necessidades dos consumidores. Quer uma pista? É só olhar para a reabertura dos restaurantes e academia na Europa. Pergunta 3. Como se dá nos dias de hoje o rastreamento de pessoas infectadas e monitoramento do isolamento social? Em uma parceria entre Google e Apple, as maiores fabricantes de smartphones do mundo, foi desenvolvida uma ferramenta para rastrear o contato de pessoas infectadas com Covid-19. A partir de softwares nos bilhões de dispositivos Android e iOS, é possível registrar constantemente se o outro aparelho está próximo. Assim, é possível mapear a rede de pessoas que esteve em contato recente com o infectado e tomar as medidas de isolamento e pedindo a prorrogação. Pergunta 4. Como funcionou o entretenimento social nessa pandemia? Sem festas, shows e jogos de futebol, o entretenimento passa a ser totalmente digital. Bandas e artistas estão alcançando milhares e milhões de pessoas com transmissões ao vivo, de shows em plataformas, por exemplo, de streaming, como o YouTube. Já as transmissões esportivas foram substituídas pelos esportes eletrônicos, em que atletas competem em videogames, em times como Flamengo e Santos, no jogo League of Legends, por exemplo. Museus em todo o mundo disponibilizaram visitas virtuais a partir de softwares em que o usuário consegue explorar as obras e atrações pelo computador ou smartphone.
Bom, eu agradeço a todos os que acompanharam o nosso podcast e tenham uma boa noite.